Olá, turminha! O tema da nossa aula de História hoje é diversidade cultural. O que seria a diversidade cultural? Vocês já ouviram falar? Você já percebeu como nos tempos atuais tem sido cada vez mais comum a sociedade em geral discutir temas como a diversidade cultural e a desigualdade social? Em um país como o nosso, a diversidade cultural é bastante expressiva, o que se explica, em grande parte, pelo próprio processo de nossa formação social. Na verdade, essa diversidade é o elemento que caracteriza a identidade do povo brasileiro, pois leva ao reconhecimento de quem somos e das nossas características culturais. Mas o que estamos entendendo por diversidade cultural e qual a relação com desigualdades sociais? A diversidade cultural é um conceito abrangente, dizendo respeito ao complexo de diferenças culturais que podemos observar entre os indivíduos, tais como a linguagem, danças, vestuário, tradições, preceitos morais, religião e as próprias formas de os indivíduos se organizarem em determinada sociedade. Esse conceito diz respeito à variedade de práticas culturais e de ideias expressas pelas pessoas em determinado ambiente social. Assim, quando falamos em diversidade cultural, entendemos que há distintas sociedades e culturas. Em diferentes tempos e espaços, os seres humanos adotam maneiras variadas de convivência, valorizando suas diferenças e criando formas de expressá-las em seu meio social. De fato, são justamente as diferenças sociais que traduzem a possibilidade de os indivíduos ampliarem suas experiências culturais na sociedade, à medida que podem recriar, dentre outros, valores, normas, ideias, saberes, hábitos e crenças. Dessa forma, recriam permanentemente a própria cultura. E como se dá a relação entre diversidade cultural e desigualdade social? É possível uma diferença ser transformada em desigualdade social em determinada sociedade? De fato, isso pode ocorrer, sobretudo à medida que os homens estabelecem entre eles relações de poder, dominação, discriminação e divisão do trabalho social. Vejamos uma situação histórica que ilustra bem o que estamos afirmando. Como você sabe, em nossa história, os colonizadores brancos passaram a escravizar os negros. Esse fato histórico revela que uma diferença acabou se tornando um instrumento de discriminação e desigualdade, capaz de negar aos indivíduos, no caso aos negros, oportunidades de terem acesso aos bens sociais, como, por exemplo, a escola, o trabalho livre e o reconhecimento da justiça. Assim, é preciso muito cuidado para que a diferença não seja confundida com desigualdade social. Por isso, em uma sociedade democrática, todos têm direito às diferenças, bem como à convivência com ela. Nessa convivência, é preciso respeitar as diferenças, evitando qualquer forma de racismo, preconceito ou discriminação. Agora eu vou ler uma reportagem para vocês que mostra a pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Foi divulgada no dia 18 de novembro de 2010. Fala sobre a situação da educação brasileira, os avanços e os problemas. Segundo o documento, em 2009, apenas 14,4% da população de 18 a 24 anos, uma faixa etária esperada para o ingresso na educação superior, estavam matriculados em alguma instituição de ensino superior. Então, apenas 14,4% da população de 18 a 24 anos estavam matriculados em alguma instituição do ensino superior, o que é muito baixo. O documento mostra ainda que o acesso é diferente em cada região. Enquanto no Sul, 19,2% dos jovens na faixa etária analisada frequentam o ensino superior em 2009, no Nordeste o índice era inferior a 10%. Entre os jovens de 18 a 24 anos
da zona rural, apenas 4,3% tinham acesso a cursos superiores, contra 18,2% da população que vive na cidade. Também há desigualdade no acesso entre negros, 8,3%, e brancos, 21,3%. Os problemas não são exclusividades dos mais velhos. A pesquisa também relatou que o acesso de crianças à creche no Brasil continua baixo. Em 2009, apenas 18,4% da população até 3 anos de idade estavam na escola. O acesso também varia de acordo com a cor da criança, o local onde ela vive e a renda da família, diz o documento. O número de crianças ricas matriculadas em creches é 3 vezes maior do que verificado entre as mais pobres. Entre os 20% com menor renda, apenas 11,8% das crianças até 3 anos estavam na escola em 2009. Essa taxa supera os 34% entre os 20% com maior renda. Na zona urbana, o acesso à creche é o triplo do verificado na zona rural, 24,1%, contra 8,2%. Também há desigualdade entre negros e brancos, embora em grau menor. A diferença em 2009 era de 3,3 pontos percentuais entre os dois grupos. Turminha, as dúvidas da aula de História estão sendo tiradas pelo Meet durante a semana no nosso encontro às quarta-feiras. Um forte abraço para todos e até a próxima aula.